Pessoal, sou Ana Paula Oliveira, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde futebol é uma paixão e nós vamos ter uma conversa leve, suave, gostosa, não só de futebol, mas de esporte de uma forma geral e inclusive com um ponto muito importante, que é a mulher, a participação da mulher no esporte, seja na sua prática ou em cargos de liderança. Me ajude a construir esse programa, contribua com pautas, com sugestão de entrevistados. Vamos juntos fazer algo novo. Até porque não adianta eu dizer que não, eu sou polêmica, né? Já falaram isso. Quem sabe aqui eu vou tentar mostrar para vocês esse outro lado. E como no futebol a bola não para, venha comigo construir esse programa. O tema que eu vou tratar agora com vocês é um tema que eu entendo ser de suma importância, não só para o atleta, não importa a modalidade, pode ser jogador de futebol, jogador de vôlei, jogador de beisebol, de tênis, ginasta, corredor, enfim. Que eu passei e eu respiro porque me faz pensar um pouco da minha história, é sobre a saúde mental. E muita gente acha que a saúde mental ela está só única e exclusivamente ligada a questões psicológicas. E não é. A saúde mental ela está ligada também sim à questão nutricional, à questão física, à questão econômica, ambiente de trabalho e sem dúvida relacionada a questões psicológicas. Eu vou trazer um dado importante para vocês, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que 34% de atletas de alto nível, olha só, 34% de atletas de alto nível estão sujeitos a ter transtorno de ansiedade e depressão. Eu bati na trave. Já comentei isso nas minhas redes sociais, quem acompanha o meu Instagram sabe do que eu estou falando. Nunca tive, tá? Nunca fui diagnosticada. Sim, ansiedade sim, então a gente controla, mas dentro de uma linha, de uma curvatura controlável. E depressão, graças a Deus, eu nunca cheguei a ter, já cheguei a ter melancolia, mas não cheguei a ter a depressão. Então eu trago esse tema para a gente debater, e aí eu vou usar um pouco a minha experiência de vida na arbitragem. A gente fala muito de lidar com a pressão. Não é só o árbitro que lida com a pressão. Qualquer atleta que sonha em ter uma medalha olímpica, que sonha ser campeão, né, de uma competição, ele já tem a pressão que ele coloca sobre ele, a pressão que a família coloca sobre ele, a pressão dos investidores, patrocinadores, porque querem ter a sua marca vinculada a vencedores. Essa é a cultura do nosso país. E no meu caso, falando de arbitragem, é uma pressão sobre o erro. E a gente saber que o erro é inerente do ser humano. Porque todas as modalidades e esportes, a gente tem dois tipos de paixão. A nossa, que nos move, porque por isso decidimos ser atleta, e a paixão do outro, que nos acompanha e passa a torcer por nós. E no caso do árbitro, ele não tem a não ser a torcida da família só. Porque ele tem a paixão que ele se automove e ponto junto com os familiares. O torcedor, os clubes, ele tem uma paixão única e exclusiva que é torcer pelo seu clube. Então vai ser assim, será raro a gente ver uma grande torcida para um árbitro de futebol. Aí vocês vão falar assim: mas Ana, você teve na sua época. Eu tive um momento ímpar que foi no Grêmio, no Grenal, em que fui aplaudida de pé. Sim, é verdade. Mas isso foi inédito. Eu acho que vivi um momento histórico da minha carreira. Aconteceu em alguns outros estádios? Sim, mas não da forma unânime que foi neste Grenal que eu fiz no ano de 2005. Dito isso, eu quero trazer para a gente, principalmente você, atleta, a importância de ter o cuidado de falar sobre as suas angústias, de falar sobre as suas ansiedades, de falar sobre o medo. Eu acho que é fundamental. Muitas vezes a gente quer ser forte, valente, e não se expressa, não se coloca. E quando a gente vai se colocar, a gente já chegou no limite. E por que eu digo isso, gente? Na época do Covid, eu estava à frente da Federação Paulista de Futebol como gestora.
E o Covid foi um grande aprendizado, porque a gente trabalhou o isolamento. E nós, atletas, a gente tem uma rotina, né? Não só de treino, de autocobrança e de viagens. A gente não é um perfil de pessoas que fica naquela rotina das 8 às 18, volta para casa. Não, a nossa vida ela é em constante movimento. E o Covid chega para você e fala assim, não, você não vai ter mais esse movimento, você vai ter que ficar em casa durante um período. Eu tive profissionais que naquela ocasião tiveram depressão e que até tentaram suicídio. E isso para mim foi um alerta muito, muito grande da atenção que nós tínhamos que ter na gestão de atletas de alta performance, de ter um olhar mais humano e de investir na psicologia esportiva. Porque na minha época, quando fui árbitra, não existia. Eu passei a ter acompanhamento psicológico por uma escolha minha em 2010, após o falecimento do meu pai, que foi ele que me levou para a arbitragem. E isso fez com que o meu irmão tivesse depressão e eu tive a sobrecarga de cuidar de todo mundo e me vi com 7 noites sem dormir. Eu tive privação de sono e pico de ansiedade elevada. E aí eu tive um anjo da guarda, que foi a professora Fabiana Bruno, uma grande amiga, que falou assim, Ana Paula, eu vou te levar para conversar com o meu psiquiatra e deixa de ter preconceito. Porque eu tinha sabe aquele povo roceiro? Fui criado no interior, que psicólogo é para louco? Então, gente, não é. Não é. Quebrem esse tabu. Quebrem esse tabu, por favor. E ali eu tive o meu primeiro contato e foi uma mudança na minha vida extraordinária e desde então eu faço terapia, tenho evoluído como pessoa e como profissional e lidado melhor com as adversidades, não só da minha vida pessoal, mas também da minha vida profissional. Então, você que está me ouvindo, que de repente fala, Ana, mas você está falando porque você foi atleta de ponta, você está falando direcionado para atleta. Não, eu estou falando para você que no seu dia a dia está estressado sim no seu trabalho, está com problema em casa, está com filho enfermo, porque isso mexe muito com a gente quando os nossos estão doentes, está sendo pressionado pelo seu chefe e não está sabendo lidar com isso. Converse com a sua esposa ou com um amigo mais próximo ou procure um especialista. É fundamental e eu quero fechar esse bate-papo com vocês dando um exemplo que humanizou o mundo, que foi o da Simone Biles. Quando abandona os Jogos Olímpicos de Tóquio e admite para o mundo que não estava bem na sua saúde mental. Quando a gente diz saúde mental, repito, envolve uma série de fatores, não é só psicológico, é físico, né? É outros fatores, é ambiente de pressão, é uma série de fatores que envolve que ela não iria competir. E aí a gente vê ela humanizar um tema tão importante, voltar nas Olimpíadas de Paris, fazer o que ela fez e o que mais me arrepia, que vocês não estão me vendo, ela reverenciar a nossa querida Rebeca Andrade, que tem um acompanhamento psicológico desde menininha, desde os 13 anos, se eu não me equivoco na informação para vocês, e mostrou para a gente uma garota, né, no auge dos seus 20 e poucos anos, uma maturidade absurda para lidar não só com as questões pessoais, mas também profissional, porque ser atleta é uma profissão, do que é lidar com a cobrança, do que é lidar com a busca de título, de medalha, e o que é principalmente lidar com a lesão e com a derrota. E ela trouxe uma pauta que eu acho magnífico, agora falando da Rebeca, que foi ovacionada pela Simone Biles, que é a automotivação, o autorreconhecimento, o autofortalecimento de si próprio, de você se olhar no espelho todo dia de manhã e falar, você é capaz, você dá conta, você consegue, você fará e faz a diferença. Eu acho que isso foi uma grande lição neste ano de 2024, quando a gente fala de saúde mental. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixe aqui seus comentários, por favor, manda um sinalzinho de positivo se gostaram. Se achou que ficou aquém, pode dar o de negativo também, porque isso faz parte da construção. Traga sugestões. Você, especialista da área da saúde, se tiver uma pauta interessante para trazer para a gente, por favor, traga. Estamos abertos, inclusive, a entrevistá-lo. E se gostou,
compartilhe, ajude e se inscreva no canal. Acho que isso é importante e eu quero a cada dia evoluir, aprender, crescer e talvez contribuir um pouquinho no seu dia a dia. Obrigada!